senhores, o Alex, tá mandando um vídeo aí. Tem alguns comentários que eu venho ouvindo, algumas coisas, né, eventualmente aí. Eu já ouvi um comentário ou outro em relação, às vezes, não sei se eventualmente mandam pessoas aí persecutórias, eventualmente contra a minha pessoa, podem fazer alguns comentários, não necessariamente contra mim, ou eventualmente contra mim. E eu vou divergir de alguns comentários que eu escuto por aí. Um deles, alguns deles foi que no final sai e depois sente falta. Não, mas aí que tá. Eu posso sentir falta de algumas coisas, mas aí que tá. Eu reconheço a necessidade eventualmente de sair, até porque se eu não saísse, eu iria sentir falta de outra coisa. Nesse caso, eventualmente, fontes de vida que estariam sendo impedidas, né? Então, entre outros motivos, de repente, que eu saí de outras atividades, eu acabaria sentindo falta disso. Mas no final senti falta, claro, mas ao mesmo tempo, se eu estivesse lá brigando e maldades fossem lançadas contra a minha pessoa, no final estaria sentindo falta, talvez, do que eventualmente estou vivendo hoje, um período, talvez, ou do que vivi eventualmente mais ano passado, um período de relativa tranquilidade. Talvez eu não tivesse isso, não sair. Então, lá eu iria ficar com a minha fonte de vida impedida. Então, ao mesmo tempo, tem que se reconhecer, tem que ter os dois lados. De um lado, sim, eu poderia sentir falta de algumas coisas em alguma atividade, mas de outro lado, se eu estivesse na atividade, eu sentiria falta de outras coisas, não é mesmo? E aí vem nessa linha, vem o argumento de, não, essa pessoa eventualmente vai brigar com a ex. Claro, se eventualmente a ex é a igreja que eventualmente merece esse tipo de comportamento. Mas a ex não deveria perseguir, né? A ex não deve ficar enchendo o saco, lançando verdadeiros dados inflamados malignos. Mas aí não é necessariamente eu que briguei com a ex. Eu acho que eu já falei isso em vídeo. É a ex que brigou comigo, na minha opinião, de uma maneira inadequada. Sobre a questão de um argumento que poderia ser utilizado, que é a questão no final você foi, no final estava na rua e eventualmente a pessoa pode ter precisado de um empurrão e daí eu nem agradeci. Bom, primeiro que eu não precisei de empurrão. Então, se eventualmente eu recebi algum tipo de empurrão, o empurrão foi injusto na minha vida, foi errado e desnecessário. Inclusive, aliás, o próprio empurrão atrapalhou, né? Porque eventualmente a pessoa pode ter tido o objetivo de apressar alguma coisa e no final isso acabou atrapalhando, acabou, na verdade, sendo um atraso, acabou sendo um dardo inflamado maligno que travou o coração da pessoa a ponto de ela ali ter a sua fonte de vida impedida e ela não conseguir, eventualmente, ser empurrada. Eu, eventualmente, dei um empurrão para que a pessoa acelerasse e, na verdade, ela caiu. E, eventualmente, atrapalhou, ou atrasou, ou a lançou no fundo do buraco de uma maneira que, eventualmente, não ajudou, até porque, eventualmente, não era baseado em verdade, eram informações falsas a meu respeito, então esse empurrão, na verdade, não atrapalhou. O que era eventualmente para apressar, no final acabou atrapalhando. Estão forçando uma ideia, eu já respondi isso, na verdade, até acho que quando eu fiz o vídeo da Maju Coutinho, eu não posso agradecer o empurrão que foi errado até na minha vida e outra, como se eu não fizesse sozinho sem o empurrão. Daí, eventualmente, depois, continuaram empurrando durante muito tempo, sem necessidade, eu faria sozinho, continuaram atrasando durante muito tempo. E aí, eventualmente, agora vamos empurrar a pessoa. Agora, numa outra determinada circunstância, como eu já teria feito sozinho antes. Empurrão, na verdade, foi o que eventualmente atrasou o próprio retorno ao direito. É aquela coisa, não pode muitas vezes haver dificuldades, até porque essas dificuldades podem atravancar, podem atrapalhar. De maneira que, inclusive hoje, né, se as coisas acontecessem do jeito que eu falo, do jeito que eu sugiro, né, inclusive qualquer outro tipo de retorno, sem empurrão nenhum, sem pressão nenhuma, já também poderia ter ocorrido. A questão da herança, mais um fator agravante, mesmo que haja, eventualmente, um dinheiro, entre aspas, um novo dinheiro, embora tenha sido errado o uso do outro, se eventualmente se substitui o valor da herança de um dinheiro por outro, é errado, porque ainda essa segunda herança não só eventualmente possa ser, não necessariamente vai ficar para mim, pode ser eventualmente utilizada de uma maneira inadequada. Além disso, se eu eventualmente tiver acesso a ela, eu posso ficar, vamos dizer, limitado ao uso desse dinheiro por curador. Ou seja, se eventualmente eu não concordar com o curador, eventualmente eu não poderia usar o dinheiro. Então, a quantidade não seria, muitas vezes, totalmente liberada para mim, ou mesmo seria conferida a outras pessoas. Então, assim, é muito ruim, né? Acho que realmente eu não vejo isso como algo adequado. Por isso, inclusive, influenciaria a qualquer tipo de busca profissional, até para não ficar dependendo dessa questão da herança, porque eventualmente a administração dela não é algo que me agrada. Vai me vincular a uma pessoa e se eventualmente eu não fizer isso
maldito homem confia no próprio homem. Eu não confio que eventualmente outro homem ou outra mulher administre esse valor de maneira que, se houver divergência, eu vou ter um acesso a um valor menor do que realmente eu gostaria de obter. Portanto, ainda não concordo aí com essa questão, porque eu ficaria, de qualquer forma, vinculado à limitação de uma pessoa quando eu não gostaria disso. Gostaria de uma liberdade maior, ou até total, vamos dizer assim, e apenas em relação, claro, a dinheiro de herança, e gostaria de possuir essa liberdade. Então, como não possuiria essa liberdade, eu não confio em quaisquer pessoas que eventualmente administrariam esse dinheiro, em alguma hipótese, como eu não confio, gostaria realmente então de ter a minha própria renda para não ficar dependendo de um curador ou alguma coisa no sentido, ou em alguma coisa nesse sentido. Outra, eventualmente, antes do não retorno ao direito, por exemplo, justamente isso que eu ia falar, eu não retornei por dano inflamável nenhum, porque a minha fonte de vida foi impedida, não houve empurrão, a fonte de vida ficou atrapalhada, atravancada. Para quem não entende linguagem bíblica, dado inflamável maligno não são argumentos maldosos. Então, quando eventualmente poxa, não entendi o que eu respondi. Então como de responder? Como eventualmente eu cansei de responder dados inflamados malignos, isso eventualmente na igreja, mas eu queria continuar na igreja com tranquilidade, sem responder dados inflamados malignos. Como houve dados inflamados malignos, eu me senti na necessidade de responder durante muito tempo. Teve um momento que eu falei, não, chega, então vou continuar respondendo. Quando eu disse chega, eu vi que havia a oportunidade de eventualmente um retorno. Eu faria isso sozinho antes, porque havia propósito. Mas não gostei das informações lançadas contra mim. De qualquer forma, então, quando canso de responder os dados inflamados malignos, e ali acontece mais em 2019, vejo uma oportunidade mais clara, embora já tivesse antes, porque eu já estava eventualmente tentando retornar em 2019, devido ao fato, não tanto pela questão argumentativa, mas devido ao fato de já haver essa questão da herança, porque minha mãe naquele momento tinha gastado. Inclusive não havia dinheiro, minha mãe não havia reposto esse dinheiro, não havia dinheiro nenhum, a situação lá era até, entre aspas, mais desesperadora, era mais preocupante, ou até desesperadora, porque realmente não haveria dinheiro nenhum, e não houve resgate do dinheiro por meio do investimento que minha mãe fez, não tão grande. Ela realmente diz ter resgatado de outra forma, só que daí fica com a ameaça da curadoria. E antes, eventualmente, usou dinheiro mal, ou seja, lá não tinha realmente dinheiro nenhum. Então, ali falei, não, então agora vou tentar retornar o direito e tal. E tentar evitar alguns dados inflamados malignos lançados por pessoas da igreja ou mesmo em outras circunstâncias. E daí, nesse sentido, vi uma oportunidade mais clara, só que daí em outro ministério continuou, dados inflamados malignos de mais e mais e mais. Eu falei, não dá. E aí tive que sair de mais um ministério. Dados inflamados, vejo a oportunidade mais clara de retorno ao direito. Teve essa também. Então, eventualmente, a oportunidade vai ficar mais clara justamente porque não tem dado inflamado maligno. Aqui, infelizmente, agora estou vivendo dado inflamado maligno aqui, o que me atrapalha em relação à questão jurídica. Não vou dizer que não atrapalhe. E esse dado inflamado maligno que seria o suposto empurrão dos outros, que na verdade deu conta, deu um backfire. Não foi um empurrão, pelo contrário, foi um travador. O empurrão, como se eu pegasse, vamos dizer, um carro, né? Vamos dar um empurrãozinho na subida, e daí eu vou lá e empurro, mas por causa desse empurrão, em vez do carro dar um tranco, ele na verdade vem para trás, não por culpa do carro, né? O carro já estava ali na subida, tranquilinho. Aí eu tento dar um tranco, ele vai, só que nessa marcha se perde, vamos fazendo uma comparação, o motor acaba não aguentando a velocidade do empurrão e desce. Se eventualmente essa comparação pode ser feita. E esse empurrão realmente, ele gera um backfire, justamente por aquilo que eu falei. Como tem muito empurrão o tempo inteiro e fica voltando o tempo inteiro por causa dos empurrões, que não precisa apressar, como eu disse no vídeo da Major Coutinho, claramente com muita correção, meu raciocínio foi absolutamente preciso. Quando eventualmente isso acaba sendo feito, gera essa trava e acaba dando um backfire. Ou seja, ele poderia continuar tranquilinho, lento, sem pressa, de maneira a não precisar desses empurrões, até porque eles geraram esse atravancamento, ele atravancou. Mas não só isso. Foi eventualmente o que atrapalhou e acaba atrapalhando. E realmente, se continuaria na mesma velocidade, poderia chegar a algum lugar. A ponto de que, justo isso que eu quero dizer, na velocidadezinha normal da subida, ele sozinho já chegaria no objetivo onde precisaria chegar. Sozinho, não precisa ter pressa, não precisa ter empurrão. Ele já vai subindo eventualmente onde precisa chegar.
no sentido de que, não só no sentido de que não precisa de empurrão, mas no sentido de que a pessoa pode usar a sua velocidade e que não há dado justamente. É como se a pessoa eventualmente empurrasse, mas empurrasse o carro não para ele continuar subindo, mas para ele eventualmente fazer uma curva e entrar em ali no dado, entrar em espinhos, como diz Cristo. Né? Fica ali aquele enredamento de espinhos, e eventualmente ele entra com o carro eventualmente fura pneu, alguma coisa assim. A questão do bom andando, que também já falei sobre a comparação que o Rica Perrone falou. E no sentido de que as mulheres, eventualmente, as mulheres transformam. Não, ele já teria feito isso. O que eu acho que as mulheres querem fazer, na verdade? Elas querem parecer que elas não empurram, parecer que elas são importantes para a transformação. Impedindo eventualmente os outros, travando eles, segurando com o dado, segurando o coração das pessoas, no sentido de fazer com que elas percam a fonte de vida, elas seguram com muita força, espetando verdadeiramente, só que o cara estava lá com a fonte de vida intacta, estava lá com a fonte de vida tranquilinha. E aí, eventualmente, elas vão lá, espetam, e o cara fica eventualmente impedido. Aí ele foge, né? Foge de alguma dificuldade muito contínua ou machucadora de coração. Aí eventualmente ele foge justamente para tentar proteger a fonte de vida. E aí vem a mulher, não, porque nós que estamos, depois de lançar vários, inclusive continuaram lançando vários dados inflamados, chega, não, porque nós estamos aqui, nós estamos aqui eventualmente causando a transformação, lançando dados inflamados para que a pessoa busque ali a sua profissão, busque o seu dinheiro, quando na verdade já teria feito sozinho, quer dizer. Aí as travam, fã de vida, quando o cara foge, não, nós demos um empurrão. Nós demos um empurrão e o cara tá tentando sozinho lá. Pare, volte na história, faça o que é direito, né? Observe a história que eventualmente o sujeito contou. Que não é só uma história, é a realidade, como venho dizendo aqui. Então essa é a questão do empurrão. Elas querem eventualmente dar um empurrão, o empurrão trava, e depois o sujeito tenta fugir do empurrão, e aí elas vão dizer, não, é que nós é que demos aqui um empurrão. Pô, peraí, vocês tinham lançado a arma inflamável ali, não tinha travado antes, não era nenhum empurrão, não acelerou nada. Ele não precisava que acelerasse. Vocês não deram uma injeção de ânimo, pelo contrário, vocês travaram lá. Para quando eventualmente o sujeito fugisse e disse, não, nós demos um empurrão, o cara ia fazer sozinho. Tinha propósito? Não tinha, vai verificar. Então aí, descaracterizando o argumento de mulher, ou mesmo homens que fizeram a mesma coisa. Não, homens e mulheres se transformam. Tá, mas eu ia fazer sozinho, quer dizer. Não, vamos aqui lançar dado inflamável. Aí o cara foge das machucaduras, das provocações dos outros. Aí o cara foge para tentar focar. Não, porque nós demos um empurrão. Eu já iria fazer. Eu já ia fazer, amigo. Não são vocês que deram um empurrão e o empurrão do jeito que vocês estavam dando estava atrapalhando e na verdade vocês atrasaram, vocês estavam segurando o carro. E quando eventualmente o carro partisse e conseguisse fugir, se desvencilhar de alguma forma de vocês, aí você diz, nós demos um empurrão, quando vocês estavam tentando, na verdade, segurar. Discordo. Frontalmente, acho inclusive que isso é pecado. Há um outro argumento. Não, vou deixar isso para outro vídeo, mas por enquanto fica isso aí. Então, agradeço. Deus é bom. Gostei da explicação dada nesse vídeo, Deus me utilizando como instrumento. Valeu!